Graça e paz, amados irmãos, uma boa noite. Estou aqui transmitindo essa mensagem ao teu coração nessa noite tão especial de Santa Ceia do Senhor. E aqui o nosso coração está alegre por mais uma oportunidade de estar em comunhão com os irmãos, mesmo que de forma remota, né? Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, pelos seus livramentos, pela sua provisão, a toda a minha família aqui no estado do Paraná. Confesso aos irmãos que sentimos saudades de estar fisicamente, né, na comunhão com a igreja, né? Sentimos sim, bastante essa ausência, essa distância, mas entregamos tudo nas mãos do Senhor, né? Mando um abraço aqui da missionária Nilce, da irmã Sofia, que também estão com muita saudade de todos os irmãos, né? Esperamos que todos estejam bem, debaixo da graça do Senhor, com suas famílias, em nome de Jesus. Irmãos, nessa noite quero compartilhar com vocês uma palavra abençoada. Quero falar sobre a vida cristã, né? A vida que o Senhor preparou para nós. E como é costume, em cada culto de Santa Ceia, nós relembrarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Sabemos que os últimos acontecimentos têm apontado como sinais da vinda do Senhor. Não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que quando os sinais estivessem acontecendo, estaria próximo a sua vinda. Então o Senhor nos orienta a ficarmos apercebidos, ficarmos preparados, e enquanto aguardamos a sua vinda, continuar trabalhando para Ele. Porque a palavra diz que bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor vier, o encontrar servindo, o encontrar trabalhando. Eu quero compartilhar uma palavra que está na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler aqui capítulo 2 e o versículo 20. Você pode procurar na sua Bíblia, Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20, enquanto aguardamos os irmãos encontrar, para fazermos a leitura. Está escrito assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Graças a Deus, por enquanto até aqui. Quando o apóstolo Paulo fala sobre essa nova vida em Cristo, a vida em que ele está vivendo na sua carne, no seu corpo físico, material, ele nos faz relembrar da troca que o Senhor Jesus fez com cada um de nós. Da troca que ele fez com a humanidade. Onde ele assumiu a nossa posição, ele se fez pecador, se fez pecado por nós. Assumiu o nosso lugar naquela cruz do Calvário. Assumiu o nosso lugar, tomando sobre si os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, e esteve disposto a se sacrificar por nossas vidas. Eu costumo sempre dizer que Jesus morreu a nossa morte e Ele nos permitiu vivermos a sua vida aqui na terra. Como co-herdeiros dele, como co-irmãos.
E a vida que o Senhor tem preparado para nós é uma vida cheia de bênçãos, sim. É uma vida cheia de provisão, sim. É uma vida cheia de realizações também. Mas também é uma vida de renúncias pessoais. A vida de Jesus nessa terra não foi fácil. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi desprezado, como Isaías 53 diz, que ele era como um de quem os homens, de quem nós escondíamos ou virávamos o rosto. Olhando para ele, nenhuma formosura víamos. Mas mesmo assim, Deus se agradou no sacrifício que ele precisou entregar. E por causa desse sacrifício, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores e enfermidades. A Bíblia diz que se temos paz hoje, é porque ele assumiu o nosso castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E quando Paulo ele fala na sua carta aos Gálatas, ele diz: agora já estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com ele e não sou mais eu que vivo. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo que ele abriu mão das suas próprias vontades, ele abriu mão do seu próprio eu, para se igualar a Jesus em termos de sacrifício, em termos de entrega, que estava disposto a se entregar por algo maior. E ele fala que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sempre costumo dizer que nós somos uma carta viva aos homens. A nossa própria vida é a maior pregação do Evangelho. E eu sempre costumo dizer, refazendo ou referindo palavras de evangelistas do passado, que diziam: pregue o Evangelho com a sua vida e, quando precisar, use palavras. Porque as nossas atitudes, a maneira que nós nos portamos, elas falam muito mais do que as nossas palavras. As pessoas vão parar os seus olhos, as pessoas vão olhar para nós em nossas atitudes, naquilo que nós procedemos, muito mais do que nas nossas palavras. As nossas palavras, elas vão ser usadas muitas vezes contra nós para confrontar atitudes que não condizem com o que é certo. As pessoas que nos observam, elas estão esperando um deslize, estão esperando um vacilo nosso e vão dizer assim: tá vendo? Você não está vivendo aquilo que você prega, aquilo que você fala. A sua vida não condiz com o que você está falando. E quando Paulo diz: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, ele lembra o que o apóstolo João disse: importa que ele cresça e eu diminua. Quantas vezes nós queremos lembrar apenas de nós mesmos? Queremos realizar apenas os nossos sonhos, os nossos projetos e deixamos o Senhor em segundo plano. Paulo diz que é necessário abrir mão. E a vida que eu tenho agora, eu vou viver na fé. Eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Porque o Filho de Deus me amou de tal maneira que se entregou. Entregou-se a si mesmo por mim. Ele assumiu o nosso lugar. E o que nós devemos fazer e o que nós podemos fazer, no mínimo, para recompensar essa troca, é ter uma vida eterna de gratidão ao Senhor, procurando servi-lo com todas as nossas forças. A Bíblia diz em Jeremias que nós vamos encontrar o Senhor quando nós o buscarmos de todo o nosso coração.
de todo o coração, é desejá-lo ardentemente, mais do que o ar que nós respiramos, mais do que a comida que nos alimenta, mais do que a água que sacia a nossa sede. Quando o Senhor for para nós, além do que o ar, quando Ele for para nós mais do que o alimento, do que a água, do que o vestir, do que o dinheiro que nos sustenta, do que o trabalho que nos mantém nessa terra. Quando o Senhor for para nós a essência principal de nossa vida, nós teremos entendido o que é realmente viver a vida do Senhor. Viver a vida que o Senhor tem para nós. Que é aquela vida abundante que está escrito em João, capítulo 10. O Senhor Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Muitas vezes nós pensamos que essa vida abundante é apenas uma vida repleta de tudo aquilo que precisamos. Que é uma vida que não vai faltar o dinheiro, não vai faltar o emprego, não vai faltar uma boa casa, uma boa roupa, o alimento, não. A vida abundante que o Senhor tem para nós é uma vida plena na sua presença. Mesmo que nos falte algo, mesmo que não tenhamos aquilo que esperamos ou que desejamos, porque a nossa vida ela é um sopro. Assim como podemos viver 100 anos sobre a face da terra, podemos viver menos, podemos viver 60, 50, 40. A nossa vida é um sopro. Ela pode ser tomada pelo dono da vida a qualquer momento, não sabemos. Eu costumo dizer que o encontro com Jesus pode acontecer de duas maneiras. Ou pode acontecer como nós desejamos, que é que Ele venha buscar a sua igreja e nos leve para estar com Ele para sempre. Ou através da morte, e que não sabemos isso quando pode acontecer. Estamos aqui hoje, mas amanhã, na hora seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, não sabemos. Então o apóstolo Paulo diz: vivam cada dia como se fosse o último. E ele diz que ele quer viver não a sua própria vida, mas a vida que o Senhor preparou para ele. E temos que imaginar como é a vida que o Senhor tem para que eu viva nessa terra. É uma vida que vai, em primeiro lugar, glorificar ao nome do Senhor. Vai viver para exaltar, vai viver para manifestar a glória de Deus, porque o salmista diz que toda a criação, ela manifesta a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos e toda a criação anuncia que o Senhor é Deus. A nossa vida ela precisa ser um referencial de adoração ao Senhor. E adorar a Deus não é somente quando estamos reunidos em um local como igreja, mas a adoração precisa ser um estilo de vida. O Senhor nos chamou e nos criou para sermos verdadeiros adoradores. O segundo propósito, o segundo ponto, é viver a vida que Deus tem para nós, implica em cuidarmos deste templo que somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, e nós precisamos zelar deste corpo físico. Muitos dizem assim: eu tenho que cuidar somente da minha vida espiritual, eu só tenho que viver em oração e só para as coisas de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que se alguém não tem cuidado, não cuidar, ou permitir que o templo de Deus seja destruído, Deus o destruirá. Nós só podemos servir a Deus nesse corpo físico. Para isso nós precisamos estar bem. Precisamos estar bem na nossa mente. Precisamos estar bem no nosso coração. Precisamos estar bem no nosso corpo físico. O nosso corpo físico é o que abriga
a nossa alma, o nosso espírito. Se não tivermos saúde, nós não conseguiremos servir ao Senhor plenamente. Então, o cuidado com este templo, em zelo, em preocupação, em cuidado, é muito importante. Nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Deus precisa de nós para que a grande comissão, para que o Evangelho ele avance ao coração das pessoas. Nós precisamos estar bem para fazer isso. Como nós iremos se não pudermos caminhar, se não pudermos andar, se não pudermos nos deslocar, não pudermos nos comunicar com as outras pessoas? Se nós não estivermos com uma saúde mental boa, como podemos falar do amor de Cristo para outros? Então, se existe algum impedimento, alguma barreira no nosso corpo físico, na nossa mente, precisamos pedir ao Senhor que trate isso. Mas existem coisas também que serão tratadas de forma humana, por médicos, por medicamentos, por tratamento, por terapias. Nós precisamos identificar isso. Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico para que possamos viver a vida do Senhor. E o terceiro propósito, o terceiro modo de viver a vida que o Senhor tem para nós é amando o nosso próximo. Em primeiro lugar, o Senhor nos chamou para o adorar, para viver uma vida de adoração e comunhão com Ele. Em segundo lugar, precisamos cuidar do templo do Espírito Santo que somos nós, para que possamos cumprir o terceiro propósito, que é ter comunhão com os demais, ter comunhão com o nosso próximo. Jesus ele sintetizou os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Moisés, ele sintetizou em 2. E ele diz que nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas, honrá-lo, adorá-lo, servi-lo. E isso resume os mandamentos do 1 ao 5. Os mandamentos de 6 até 10, ele resumiu dizendo que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Eu só posso amar o próximo, eu só consigo amar o meu próximo se eu me amar primeiro. É uma sequência. Primeiro eu tenho comunhão com o Senhor. Primeiro eu amo a Deus. Depois eu amo a mim mesmo. Cuido de mim. E depois eu vou amar outras pessoas. Eu não posso fugir dessa regra. Eu não posso fugir dessa sequência. Porque o final disso vai ser desastre. Se eu não estiver bem e eu for ajudar pessoas, eu não vou conseguir. Eu vou levar também as minhas decepções, as minhas desilusões, as minhas angústias, eu vou passar para as pessoas. Aquele que está doente não pode ajudar outros. Jesus disse que como 2 cegos vão andar num caminho, um cego não pode guiar um outro cego, um deles precisa enxergar, senão os 2 cairão numa cova. Para que nós possamos ajudar o próximo e socorrer o próximo, nós precisamos estar bem. E isso é uma necessidade urgente. Porque o Senhor conta com nós para alcançar vidas, para alcançar pessoas. Ele tem pressa porque os dias de sua vinda têm sido abreviados. Não sabemos. Só que os sinais de Mateus 24 estão aí diante de nossos olhos. Nós estamos ouvindo e vendo falar de guerras e rumores de guerras. Estamos vendo acontecerem desastres naturais. Estamos vendo acontecer a disseminação de pestes, de doenças. Daqui a pouco a fome, a miséria e tudo isso que está escrito na palavra, que o Senhor já anunciou. E ele disse, quando virem todas essas coisas acontecendo, estai atentos, porque a minha vinda está próxima.
Mas tudo isso ainda será princípio de dores. E nós precisamos estar prontos. Eu quero deixar essa palavra como um alerta para você, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor. Que nós temos pouco tempo, não sabemos quanto tempo. Mas o Senhor nos chamou para viver a sua vida nessa terra. Para fazermos a diferença em nossa geração. O apóstolo Paulo ele foi muito sábio na aplicação dessa palavra. Ele diz: a minha vida está crucificada em Cristo, quem vive em mim agora é o Senhor. Então que Deus ele seja coroado em nossas vidas, que Ele se manifeste através de nós a cada dia, que as pessoas olhem para nós e vejam além de nós. Que elas olhem para você e vejam além de você. Elas vejam o brilho que existe e queiram saber de onde vem. E aí é o momento que você vai ter a oportunidade de dizer: esse brilho que está em minha vida é a presença do Senhor Jesus. O que aconteceu na minha vida de transformação pode acontecer com você também. As pessoas precisam de um referencial e nós precisamos ser esse referencial. Eu quero deixar ao teu coração essa palavra nesse domingo abençoado de ceia. Lembrando também o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Completando essa mensagem, falo acerca da importância da Santa Ceia para a igreja. O Senhor deixou 2 mandamentos principais para a sua igreja nessa terra, que foi o batismo nas águas e a Santa Ceia. Uma coisa complementa a outra. A ceia é oferecida pelo Senhor à sua igreja. E a igreja formada de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que se entregaram ao Senhor, vivem em comunhão com Ele, passaram pelo processo de ser batizado, passaram pelas águas do batismo, passaram pelo processo do novo nascimento e agora vivem em comunhão com Deus. Batismo e Santa Ceia. A Santa Ceia é o momento que se renova a aliança com o Senhor todos os meses. E anunciamos a sua morte até que Ele venha. Nos lembramos do grande sacrifício, nos lembramos que Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Mas para esse momento ser sublime em nossas vidas, precisamos ter discernimento para participar da ceia, que é entender que não é um momento qualquer, mas é um momento muito importante. O culto de Santa Ceia é o culto mais importante para a igreja todos os meses. Porque é um momento de renovação de aliança, de renovação de forças, de renovo espiritual.
Durante a ceia também o Senhor, Ele permite que sejamos curados em nosso corpo físico, para nos preparar para uma jornada ainda de mais uns dias, de mais um mês nessa terra. E nós precisamos participar desse momento com muita gratidão. E que você examine-se o teu coração e diz assim: pastor, eu pequei, eu falhei durante esse mês da ceia passada para cá. Eu não posso participar. A única coisa que te impede de participar da ceia é falta de arrependimento dos pecados. Quando nós não queremos mudar, quando nós não queremos nos arrepender, isso pode nos impedir de participar da mesa do Senhor. Então é necessário o arrependimento diante do Senhor e pedir perdão e participar da mesa do Senhor. E se eu participar de forma errada da mesa do Senhor? Nós temos um exemplo, que Judas participou da ceia com o coração cheio de ódio, cheio de desejo de vingança e de entregar ao Senhor. E nós sabemos que depois disso ele comete suicídio. Ele vai para a perdição. Participar da ceia de forma indigna ou indevida pode nos acarretar o destino semelhante ao de Judas, de perdição. Porque não estamos discernindo o que é algo tão importante. E agora o que eu devo fazer, pastor? Participar ou não participar? Jesus disse para Pedro que se ele não permitisse que ele tivesse os seus pés lavados, ele não teria parte com o Senhor. Então, quando nós não permitimos que o Senhor faça uma obra de restauração na nossa vida, de perdão em nossos pecados, nós não teremos parte com Ele. Então, ficar de fora da mesa do Senhor é algo muito sério, é algo muito grave. A orientação é que toda a igreja que está apta, se você é batizado, se você está em comunhão com Deus, que você participe da ceia, que você faça um exame de si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Mantenha a comunhão com o Senhor. Não fique de fora, porque o Senhor participou dessa ceia uma única vez com os discípulos e foi levado depois aos céus, depois do tempo que foi cumprido. E Ele até hoje aguarda para celebrar essa ceia com toda a igreja. E já tem muitos anos que Ele aguarda, mais de 2000 anos. Então, se temos a oportunidade de participar, não vamos perder. Eu gostaria muito de estar com os irmãos fisicamente e participando, celebrando da ceia. Já tem 2 meses que nós estamos aqui e brevemente Deus já nos permitiu, nos permitiu estar com os irmãos brevemente. E dentro da vontade do Senhor, nós chegaremos junto com os irmãos, estaremos em comunhão fisicamente. E nós aguardamos esse momento, onde estaremos participando e celebrando. Eu vou divulgar no grupo a data correta que estarei com vocês aí em Belém. E nós nos alegraremos juntos, participaremos da mesa do Senhor, teremos a oportunidade de cear juntos, de reduzir mais essa saudade que estamos, de levar um abraço aqui da minha família e vivermos abençoados durante esses momentos. Eu quero finalizar, irmãos, essa palavra, essa mensagem, dizendo que nós tenhamos a nossa vida diante do Senhor como um livro aberto. Que Ele possa olhar para nós e dar testemunho. Assim como Ele deu testemunho de Jó para o inimigo. Que as pessoas possam olhar para nós e dar testemunho de nós. Porque se nós mesmos falarmos de nós, não terá validade. Mas quando outras pessoas falam de nós, elas justificam, elas reforçam
elas confirmam que aquilo que nós falamos é verdade. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu desejo uma Santa Ceia abençoada de vitória a toda a igreja, em nome de Jesus. Fique na paz, fique na graça. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.